Oi, gente. E aí, como vocês estão? Espero que bem. Eu estou bem. Lembram-se da minha voz? Ela continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença, hein? Bom, eu tô aqui para falar dos próximos dois exercícios. Ah, você está chegando agora, não sabe do que eu tô falando? Eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó, Sonho Manifesto, 10 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico. E hoje a gente vai falar de mais dois exercícios, no caso o terceiro e o quarto exercício, que é curar a nossa pior ancestralidade e honrar a nossa melhor ancestralidade, né? A gente sabe que no decorrer da história fizemos muitas bobagens, mas também tem muitas coisas boas para serem honradas. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e esse entendimento do que não foi legal, não repetir mais e honrar o que foi bom e dar continuidade, né, à nossa ancestralidade. Então, eu já vou começar lendo um trechinho aqui para vocês deste livrinho muito importante, pelo menos na minha opinião. Em todo o planeta, desde os primeiros contatos entre os povos originários e invasores, acordos territoriais foram protelados, sabotados e rompidos pelos recém-chegados, sempre em busca de extorquir, pilhar e desapropriar. Aconteceu com os judeus na luta contra as invasões de babilônios e romanos, com os lacotas na luta contra a expansão estadunidense, com os guaranis na luta contra a agressão portuguesa, com os irlandeses e os aborígenes australianos na luta contra a dominação inglesa, e acontece com os Yanomamis na luta contra a infestação de garimpeiros brasileiros, com os palestinos na luta contra a ocupação israelense, com os Xoklengs na luta contra a invasão agrícola em Santa Catarina. Então, isso aconteceu e ainda acontece na nossa história, né? Essas invasões, essa desapropriação dos povos originários de suas terras. E aí, é isso que é o X da questão, né? Desde a Babilônia, vemos essas coisas acontecendo. E aí é uma falácia as pessoas hoje falarem assim: ah, mas antigamente era muito melhor. Muito melhor para quem, né? Para quem que era muito melhor? Então a gente viveu essas invasões, ainda vive essas invasões e ainda temos muitas desigualdades no mundo de forma geral. Então era melhor aonde, em que tempo, em que época, né? É uma falácia, a gente tem uma ilusão do que o que já passou, ah, antigamente, no meu tempo era melhor. Mas o meu tempo é agora. Se eu ainda estou vivo, eu estou aqui contando história para vocês, o meu tempo não é o que já passou, meu tempo é agora, é urgente. Então, vou ler mais um trechinho para vocês, continuando essa reflexão. Toda a nossa ancestralidade animal evoluiu sob competição feroz e generalizada, dentro e fora da espécie. A predação é, sem dúvida, uma das mais antigas interações ecológicas na Terra, possivelmente existindo desde o início da evolução da vida. Então, aqui o autor ele está falando que a predação faz parte da natureza. Ok, lembra da história no primeiro vídeo que eu falei das lagartas comendo as violetas? É natural. O que não é natural é o Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe, continuar usufruindo, né, de métodos de domesticação e escravagismo, né? Porque na lei, no papel, ok, acabou a escravidão, mas vira e mexe a gente vê notícia no jornal falando sobre situações de trabalho análogas à escravidão. Então é uma coisa assim, é uma ferida aberta na nossa história. Então, ela não foi nem cicatrizada, nem fechada, nem tratada. Por isso que quando a gente fala desses temas, sempre é muito sensível, porque a gente não sabe
aonde a gente pode tocar e pode ferir alguém. Então a gente tem que ter muita gentileza e cuidado com as nossas palavras. E é isso que eu tento fazer aqui, gente. Mas vamos lá, dando sequência, eu vou ler mais um trechinho para vocês. Nossa tradição patriarcal é bem mais odiosa. Um sistema de instrumentalização de pessoas e de indivíduos de outras espécies, raiz da domesticação e da escravidão, fazem parte desta tradição o racismo e a homofobia, que oprimem minorias de variados tamanhos, o machismo, que oprime mais da metade da população mundial, e o classismo, que oprime quase toda a totalidade de pessoas na Terra. Nossa ancestralidade está intoxicada e doente de patriarcado há milênios. E a situação vem piorando. Se formos seguir fielmente nossas tradições mais sólidas, estamos fritos. Então, gente, é urgente a mudança, né? Seria cômico se não fosse trágico, porque a gente acha, pensa que está evoluindo e a gente está evoluindo, porque hoje a gente vê situações de agressão a todo momento, pessoas são mortas apenas por ser mulheres, ou por serem transexuais, ou por serem pretos. Então, assim, a violência, ela está, ela faz parte da nossa natureza. Mas, a partir do momento que a gente tem consciência, esse é o momento da gente dosar essa nossa violência, da gente refletir até que ponto ela é útil e até que ponto ela já está sendo ultrapassada, né? Porque violência, a gente pensa em violência só em agressão, né, em acabar com a pessoa, mas tem a violência do violar direitos. Então, a pessoa que não tem o direito a uma moradia, isso é uma violação, isso é uma violência. A pessoa que não é respeitada, que não tem direito à educação, tudo isso são formas de violência que não são contabilizadas, mas que fazem muito mal desde antigamente até os dias de hoje. Então, ninguém está livre disso. E o autor, ele fala bastante aqui da questão da empatia, né? Então, se eu não tiver empatia comigo, se a empatia não estiver no meu corpo, eu não consigo ser empático com o outro. Então, ele relata sobre o uso demasiado das redes sociais, dos vídeos, para se conseguir prazer de forma muito rápida. Isso está dessensibilizando os nossos jovens. Então, a gente torna algumas coisas banais, além da própria violência se tornar banal, porque tem vários vídeos que correm pela internet de coisas assim, de atrocidades. E isso parece que é banal, torna-se banal, mas não é banal um ser agredido, seja ele humano, animal, planta. A agressão, ela não é viável, ela não é natural da beleza, né? A predação é uma questão de sobrevivência, né? Um bicho vai comer o outro para sobreviver, mas um bicho matar o outro apenas por ele ser diferente é o que a gente precisa observar aqui. E aí, ele já em seguida, isso aqui a gente está falando, né? Do exercício 3, né? De curar a nossa pior ancestralidade. Vou ver que se tem mais um trechinho desse. Não, desse trecho já acabou mesmo. Então, agora a gente já vai para honrar a nossa melhor ancestralidade. E como que a gente honra a nossa melhor ancestralidade? Conhecendo a nossa história. E como que a gente conhece a nossa história? Porque a gente já sabe, né, que a nossa história escrita nos livros são histórias da carochinha, são histórias para amor dormir, são histórias para o príncipe Felipe, né? São histórias que não contam a realidade como ela aconteceu. Mas a gente tem pessoas, né, e a gente sabe que as histórias elas são contadas de forma oral, né? Tem a cultura oral que vai passando de pessoas para pessoas. E aí o autor, ele faz aqui um resgate, né, dos contadores de história da África Central, os griots, né, de vários povos e como eles passam, né,
essa ancestralidade de geração para geração das suas tradições, dos seus conhecimentos, da sua sabedoria. Vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Se a competição é antiga, a cooperação também é. Usando um conceito amplo, capaz de abranger a vida em colônias e a simbiose, pode-se supor que interações cooperativas, seja entre indivíduos da mesma espécie, seja entre indivíduos de espécies diferentes, existiram desde o início da vida na Terra. A trajetória dos seres humanos, porém, levou a cooperação a patamares completamente novos. Nas palavras do historiador israelense Yuval Harari, os sapiens podem cooperar de maneiras extremamente flexíveis com um número incontável de estranhos. É por isso que os sapiens governam o mundo, ao passo que as formigas comem nossos restos e os chimpanzés estão trancados em zoológicos e laboratórios de pesquisa. Somos o resultado de um longuíssimo percurso cooperativo e a valorização desse caminho é a nossa melhor chance de seguirmos evoluindo. E aqui que ele conta dos griots, né? Ele faz essa introdução e aí ele fala dos griots. Os griots são exímios trovadores e contadores de história, repositórios vivos das tradições orais, que utilizam a poesia, o canto e a música instrumental e a dança para transmitir às novas gerações mitos, lendas, contos e épicos ancestrais. Nas palavras do griot Toumani Kouyaté, espero ter falado o nome dele corretamente, nascido em Burkina Faso, tudo está nos mitos. Ciência, astronomia, astrologia, biologia, física, matemática, literatura, tudo está nos mitos. E eu, como boa estudante de Carl Jung, digo para vocês que realmente tudo está nos mitos, né? Nas histórias, nos arquétipos. E tudo isso, como ele, né, o Carl Jung descobriu, está no nosso inconsciente coletivo. Então, ele já falava, né, que a gente trazia essa memória ancestral dentro de nós, e hoje a ciência comprova com os estudos sobre os traumas transgeracionais, né? Eu assisti um vídeo esses dias e o psicólogo contava disso, que foi feito um estudo com os ratinhos, e aí eles soltavam uma essência perfumada e depois davam um choque nos ratinhos. E aí isso foi criando essa memória de quando vinha o cheiro, vinha o sofrimento. E aí depois que tirou o choque, mesmo quando eles sentiam o cheiro, eles já se retraíam. E isso, até o estudo feito, foi até a terceira geração. Mesmo a segunda e a terceira geração nunca tendo tomado um choque, os ratinhos, quando sentiam aquele perfume, se retraíam. Então, isso é o que a gente chama de trauma transgeracional. Então, a gente traz dentro de nós, está tudo dentro, né? Embora a gente procure muita coisa fora, está tudo dentro. O nosso bem e o nosso mal. E aí, como reza a lenda, o que sobrevive? Aquele que você alimenta. Então, por isso que o autor nos pede, né, para honrar a nossa melhor ancestralidade, de curar a nossa pior ancestralidade, que não significa negá-la. Ok, fizemos coisas feias, coisas horríveis, erradas. Mas e agora? Conhecendo a nossa história, daqui para frente, o que a gente pode fazer de diferente? E aí ele traz, né? Ele conta a história de dois brasileiros, né? O mestre Pastinha e o mestre Bimba, que são ícones da capoeira no Brasil e quem estudou aí um pouquinho de história talvez saiba, quem não estudou eu vou falar aqui. Mas a capoeira ela foi criminalizada, né, dentro da lei da vadiagem. Logo depois que foi feita a lei de abolição, já criaram outras leis que prejudicavam, né, aos pretos de conseguirem direitos, inclusive até o da propriedade. Então, tem muita coisa para a gente saber e a gente não sabe, né? Eu estou até aqui com a minha camiseta de um curso que eu fiz sobre africanidades e lá eu conheci muita coisa que eu não fazia ideia. Então, é nesse sentido que a gente precisa valorizar
o conhecimento ancestral, né? Então, o mestre Pastinha, ele era um exímio mestre, mas não só isso, ele era um educador, ele se tornou mitológico, como o autor fala. E o mestre Bimba foi um dos que contribuiu para que a capoeira fosse descriminalizada. Então, eles construíram a sua história dentro dos seus conhecimentos, trazendo esse método, né, que é a capoeira, que é um método cultural, que as pessoas estão ali em círculo, que elas dançam, que elas cantam, que traz uma arte sutil, mas que ao mesmo tempo é uma luta, uma forma de defender o seu espaço e os seus direitos. Eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Sobre a capoeira. Desde sua origem, a capoeira foi um espaço de convivência entre diferentes. De certo, precisavam dar vazão a frustrações, afirmar identidades, libertar corpos e mentes, precisavam também se preparar para a violência e, sobretudo, de se esquivar dela, pois quem foi escravizado já não pode arriscar perder mais nada. Dessa necessidade de reduzir e ao mesmo tempo demarcar a tensão social, surgiu uma luta letal, mas sutil, marcada pelo revezamento de dominância e pela capacidade de simbolizar, camuflar, metaforizar a violência. Para sobreviver ao desenraizamento, nossos ancestrais africanos inventaram um jogo em que a violência vira brincadeira e tem o seu poder destrutivo sublimado em beleza, virtuosismo, malandragem e graça, até o dia ou a noite em que seja necessário usá-la para defender a vida. Desde os seus primórdios, a capoeira nunca deixou de ser um inclusivo caldeirão cultural. Então, ela admite qualquer pessoa, qualquer um pode ser um capoeirista, mas ela tem seus fundamentos, ela tem a sua cultura e ela tem a sua história que precisa ser reconhecida, né? E aí, à medida que a gente conhece e sabe aquilo que. Porque é a nossa ignorância que causa o medo. Então, tudo aquilo que eu desconheço, eu tenho medo. Mas quanto mais eu conheço, mais luz eu trago para as minhas sombras, né? Que no caso é essa nossa ancestralidade aí não tão legal. Mais um trechinho aqui para vocês. Turbilhão real e alegórico das relações entre fortes e fracos e das inversões de perspectiva do jogo da vida. A capoeira tem valor universal, visto que de cabeça para baixo esse mundo torto até que pode ter jeito, né? Olha o otimismo aí, né? Então, quem sabe a gente olhando de uma outra perspectiva, a gente consiga ter mais esperança, né? Então, esse eram os dois exercícios que eu queria trazer aqui para vocês hoje, né? Os dois capítulos, né? Curar a nossa pior ancestralidade, honrar a nossa melhor ancestralidade. E como que eu honro? Conhecendo a nossa história, né? Busca saber, porque assim, mesmo que a nossa história não seja, né, tão virtuosa, tão bonita, mas saber o que aconteceu nos ajuda a fazer escolhas melhores, escolhas diferentes. Então, a gente tem o livre-arbítrio, né? Foi nos dado o livre-arbítrio. Então, a gente pode escolher por um caminho mais igualitário, mais solidário, mais gentil, né? Ele fala aqui também um pouquinho no início desse honrar nossa melhor ancestralidade, no início desse capítulo, sobre as religiões. Então, as religiões, elas são importantes, né? Elas são uma ferramenta de lapidação do ser humano. Mas e elas, em sua síntese, elas pregam o amor, a generosidade, o compartilhar. Mas que me adianta ser um cristão se eu desejo o mal do outro, né? Se eu quero que o outro seja exterminado. Então a gente precisa fazer esse tipo de reflexão. Então é por isso que eu estou trazendo essa leitura para vocês, para a gente fazer essas reflexões. Então espero que vocês reflitam, façam melhores escolhas e que a gente possa construir um futuro muito melhor do que a gente tem aí sobre nossa perspectiva atualmente. Um beijo e até o próximo vídeo.